Pra mim, pessoalmente, One Piece é a melhor história que existe. Não, ela não é nem de longe a melhor do ponto de vista técnico, mas é sem sombra de dúvidas a que mais impactou minha vida. Tenho muitas críticas a essa história, e já até falei de algumas delas nos outros vídeos. Mas seus defeitos narrativos não diminuem a paixão que tenho por essa incrível obra-prima. Pura habilidade como escritor pode te levar longe, mas a construção de um mundo absurdamente detalhado, coeso, denso de significado temático e paixão, leva muito mais longe. Essas duas coisas em conjunto, o técnico e o espiritual, é o que resulta em uma verdadeira obra-prima. Essa meticulosa construção de cenários e personagens faz o público se importar genuinamente com cidades, países e outros lugares fictícios como se existissem de verdade, como se suas tragédias e problemas estivessem acontecendo no mundo real, com pessoas reais. Você raramente vai encontrar uma história onde a mera aparição de um local geográfico em seu último capítulo gera um hype absurdo na comunidade inteira. Não é à toa que One Piece ultrapassou Superman e Batman como a história em quadrinhos mais vendida da história. Tem uma gama de motivos para isso ser possível. Acho que já ficou óbvio que esse vídeo vai ser minha declaração de amor por uma obra que possui imperfeições no roteiro, mas que é mais do que perfeita em seu espírito e mensagem. Escrita com carinho e um cuidado tão imensos que fazem a ficção vazar para dentro da realidade. Que faz marmanjos com pelo na cara chorarem por um barco. Que faz um monte de gente fazer vídeo por aí alegando que One Piece, uma simples obra de ficção, melhorou significativamente ou até salvou sua vida. Para a gente entender isso, vamos dar uma olhada num certo fenômeno psicológico. Certas histórias, especialmente aquelas em um cenário mais sério, brutal e tenso, às vezes acabam te deixando com um senso de tristeza e niilismo quando você lê ou assiste. Você vê um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e sua mente é inundada por emoções negativas assim que você, em nível subconsciente, entende certas verdades profundas sobre o que está assistindo. O quão longe vai a capacidade do ser humano para a violência extrema? O quão longe vai nossa capacidade para a mais pura crueldade? Será que é certo que pessoas comuns como eu e você, jovens e cheias de potencial, sejam enviadas para a morte, muitas vezes em nome de psicopatas sedentos por poder ou grupos de interesse que sequer entendem? Eu sei, quase ninguém vê um filme e pensa tudo isso de uma vez só, muito menos de uma forma articulada. Mas eu tô mais falando sobre uma gama de pensamentos que podem surgir no seu inconsciente. Ideias esparsas que vêm e vão. E se você assistir uns 10 filmes com temática pesada, aí é quase garantido que pelo menos algumas dessas coisas você vai pensar. E então, essas realizações danificam nosso espírito, desmoralizam nossa vontade e drenam nossa força. Nos torna cínicos e sem esperança. Quero deixar bem claro que eu não tô falando mal de filmes de guerra ou histórias mais sérias e de temas pesados. Muito pelo contrário. Não apenas eu adoro filmes assim, como os reconheço como pedaços importantíssimos de nossa cultura, vitais para não esquecermos nosso sangrento passado. Meu ponto é que, por uma variedade de motivos, às vezes uma peça de entretenimento te põe para baixo e te entristece. E One Piece, o assunto desse vídeo, para mim foi o exato oposto disso. Foi o antídoto dessa sensação. O mundo de One Piece também é recheado de guerras, escravidão, morte e destruição, às vezes muito piores que as do mundo real. E ainda assim, a história é escrita de um jeito que nos enche de esperança e determinação, porque a mensagem central é que a luz é fundamentalmente mais forte que as trevas, por mais escuras e sombrias que sejam. Para mim, One Piece foi quase como terapia. Sério, se você tá meio na bad, assiste. Eu não tô falando que One Piece vai curar sua depressão ou algo forçado assim. Só tô dizendo que talvez, e apenas talvez, aquela sensação de que a vida não tem significado, futuro ou esperança seja reduzida em só um pouquinho. Quem sabe 1%. Talvez só o suficiente para que esse sorriso aqui bote um no seu rosto também. E quem sabe você perceba que vale a pena começar de algum lugar. E a partir desse pontapé inicial, esse sorriso que talvez você não tivesse dado em anos, você finalmente busque a ajuda necessária para lidar com seja lá qual for a tragédia da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em uma época em que eu me sentia extremamente solitário e o mundo parecia cinza e sem propósito, One Piece não me salvou por si só, mas ele me fez enxergar uma pontinha de luz lá no fim do túnel. E eu corri com tudo que tinha na direção dela.
E que bom que eu corri, porque hoje minha vida é incomparavelmente melhor. Não é que One Piece me salvou, como dizem muitos vídeos por aí, mas sim que essa história foi uma pecinha inicial para o quebra-cabeças começar a ser montado. E por isso, serei eternamente grato a Eiichiro Oda. Eu não consigo lembrar de sequer uma sessão de episódios onde eu não tenha saído revigorado e cheio de esperança, com uma forte sensação de que eu era capaz de muito mais do que eu imaginava, e que por mais que as tragédias da vida às vezes nos quebrem em pedaços, vale a pena juntar cada caquinho, seguir em frente e dar o melhor de si. E que, não apenas o mundo não é tão cinza quanto parecia, como é possível encontrar diversas cores se tentarmos com determinação. Eu entendo que nem todo mundo vai ter esse tipo de experiência com One Piece. Inclusive, tem muita gente que acha uma bosta. E tudo bem. Na arte que chamamos de storytelling, temos uma variedade infinita de obras. Eu tenho certeza que é possível para cada pessoa encontrar a história certa para ela que ressoe com sua personalidade individual. Um dos motivos para essa mensagem de esperança ter tanto poder é o nosso querido protagonista, Monkey D. Luffy. Luffy é um poço sem fundo de positividade interminável. Tá ligado aquela pessoa que você conhece na vida real, que tá sempre ranzinza, reclamando da vida, do universo, das leis da física, de qualquer coisa, que enche o saco o dia todo e realmente acha que o planeta inteiro tá conspirando contra ela? Que espalha a negatividade como se fosse uma aura por onde ela passa? E aí, quando ela começa a resmungar, você se imagina gritando: "Mano, pelo amor de Deus, cala a boca!" Então, Monkey D. Luffy é o exato oposto desse cara. Ele é puro entusiasmo e positividade. Tanta positividade que às vezes ela afeta você na vida real. Luffy não culpa os outros ou o mundo por seus problemas, e de fato é até um pouco extrema em sua absoluta aceitação das coisas como elas são. Para ele, acabar morrendo do nada na Grand Line é uma possibilidade tão natural e óbvia que nem vale a pena dar um chilique só porque ele quase acabou de morrer à toa. Ele simplesmente não se preocupa com coisas que acredita estarem além de seu controle. Se aquela maçã tivesse explodido, paciência, faz parte. Na cabeça dele, não tinha como ele saber ou o que fazer sobre isso, logo não importa. A ideia de evitar supostos riscos nem passa pela cabeça dele. E assim o personagem vive de uma forma onde ele se recusa a ter qualquer arrependimento. Pro Luffy, a ideia de nem tentar só porque é perigoso é completamente absurda. 殺さない代わりに雑用係として働けと。嫌なら逃げればいいじゃん。無理ですよ。無理。アルビダ様に見つかったらって考えると足がすくんで怖くてとても。なんだ、その上根性なしか。俺お前嫌いだな。O mundo é perigoso. Sim, a Grand Line pode ser letal. Com certeza ele pode se machucar ou até morrer durante sua jornada. Mas... 俺は海賊王になる。無理です。無理。絶対無理に決まってます。この大海賊時代の頂点に立つなんてできるわけないですよ。できるかどうかじゃない。なりたいからなるんだ。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬんなら別にいい。 Essas são lições que você pode aplicar para sua própria vida. Claro, eu não tô dizendo para você arrumar um barco e sair viajando pelos 7 mares como um pirata moderno. Dá para aplicar essas filosofias em coisas mais mundanas e realistas. Quando algo dá errado na sua vida, tipo, sei lá, você não passou no vestibular ou não conseguiu aquele emprego ou promoção que você queria, o que você faz? Culpa o mundo? Culpa a sua educação ter sido pior que a média e seus adversários terem estudado em escola particular? Ou talvez você culpe os malditos políticos? Ou talvez ter dado caganeira bem na hora da prova? Ou até mesmo o fucking aquecimento global? Eu costumava fazer muito isso. Culpar qualquer coisa, exceto minhas próprias falhas. Não me entenda mal. Às vezes as coisas são injustas e você está, de fato, sofrendo alguma desvantagem artificial. Como uma terrível doença, por exemplo.
algo que não é sua culpa e que desestrutura sua vida completamente. Mas a estratégia de julgar o mundo e a natureza como conspiradores malignos que querem te ferrar não é útil nem para você mesmo. Isso só vai te levar para um beco sem saída de desesperança e niilismo. Afinal, sair no soco com a mãe natureza e vencer não dá, a não ser que você seja o Kratos. Se você tem um sonho ou um objetivo, seja lá qual ele for, ele não vai ser fácil de alcançar. Mesmo se for algo tão simples quanto um bom emprego que te permita pagar as contas e cuidar da sua família. Se prepara que aqui é Brasil, não é Suíça. Aqui é o novo mundo, não o paraíso. Tem até Yonkou nessa porra. A não ser que você dê uma certa sorte, você vai falhar incontáveis vezes antes de começar a ver sucesso, às vezes por anos. One Piece, logo no episódio 1, tenta nos ensinar que, ao perceber o quão difícil a vida pode ser, só existem dois caminhos. Concluir que Deus e o mundo estão contra você e que é impossível, ou perceber que a vida às vezes te dá um socão na boca, mas você tem que se levantar e continuar lutando. Não é a vida que está te impedindo de sentar a bunda na cadeira todos os dias e ler o material de estudo que você deveria, é? Por acaso foi o universo que te fez encher a cara na sexta-feira sabendo que tinha que estudar sábado e domingo para a prova final na segunda? Somos nós que decidimos fazer basicamente qualquer coisa que não seja trabalhar pelo nosso objetivo. E isso acontece porque é muito mais fácil. Lutar por algo te expõe à possibilidade de falhar, e poucas coisas dão mais medo num ser humano do que o potencial fracasso. O medo que eu senti ao começar esse canal, por exemplo, fez meu mouse parecer que estava pesando uns 50 quilos. Tive que fazer força para finalmente conseguir clicar no botão de enviar pela primeira vez. Seu medo de ir numa entrevista de emprego ou de dizer para uma pessoa que você gosta dela, tudo isso manifesta o terror do potencial fracasso. Os desafios de lutar por um objetivo é um dos temas centrais de One Piece. Só que no caso específico de um pirata, fracasso pode significar a morte. E nem isso os impede de tentar. Luffy, logo no começo, tenta nos ensinar que só existe uma atitude que te permite ter qualquer chance de conquistar um grande sonho. E quando as coisas derem errado pelo caminho, e elas vão, tente se lembrar que você ainda está bem, suas pernas ainda se movem. E se não se moverem, você tem seus braços, sua voz, sua inteligência, seu carisma, seus amigos e sua família. Sempre tem um caminho. Helen Keller ficou cega e surda antes de fazer 2 anos de idade. E ainda assim aprendeu 3 línguas e se tornou a primeira pessoa surdo-cega da história a se formar em uma universidade. A única pessoa que realmente pode te impedir é você. Assumindo que você não morreu, você sempre tem a opção de tentar mais uma, ou 2, ou 500 vezes, até conseguir. Eu sei, tô parecendo coach motivacional. A diferença é que eu não quero te vender curso nenhum, só quero te convencer a assistir One Piece. Aliás, me irrita pensar que uma mensagem tão positiva acabou virando um meme com conotação negativa por causa de uns malucos vendendo curso. Mas foda-se, o assunto nem é esse. Todas essas lições que o One Piece me ensinou alteraram o curso da minha vida para muito melhor. E se funcionou para mim, tem boas chances de funcionar para você também. Luffy é uma pessoa que aceita não apenas a realidade, mas as pessoas de coração e olhos abertos. Ele julga apenas caráter, quem você é agora, não quem você foi no passado. De fato, ele não tá nem aí pro seu passado, desde que ele tenha concluído que agora você é uma boa pessoa. Vocês já viram um personagem de anime que se recusa a ouvir a história de origem de um personagem e sai pra dar um rolê? Pois é, esse é o Luffy. Ele já sabe quem a Nami é como ser humano em um nível profundo e sincero, e por isso o passado dela pouco importa pra ele. E a melhor parte é que ele não se intromete à força nos problemas dela. Ele espera. Espera finalmente ouvir da própria Nami que ela precisa de ajuda. E no momento que isso acontece, ele tá pronto pra morrer por ela. Um outro exemplo disso é o Tritão Hachi, que literalmente estava no grupo de vilões que transformou a vida da Nami em um verdadeiro inferno, mas que no futuro seria protegido pelo próprio Luffy. Luffy basicamente declarou guerra contra o mundo inteiro
ao dar um socão num nobre mundial que tem autoridade suprema dentro do governo. Um ato considerado absolutamente suicida e que de fato quase resultou na aniquilação de sua tripulação inteira. Mas por que ele fez isso por um antigo inimigo? Porque o Hachi já não era mais o mesmo. Ele havia se arrependido e sido perdoado pela própria Nami, e na visão do Luffy, a partir desse momento o passado não importa mais. Luffy em nenhum momento nutriu ódio por homens-peixe no geral, só porque o Arlong e seu bando era tão terrível. A raça do Hachi sequer passou pela cabeça dele. Já pensou se nós, pessoas da vida real, julgássemos apenas caráter individual? Pois é, né? Luffy é absolutamente incrível. Pra mim, não existe um protagonista melhor em nenhuma obra de ficção. Claro, eu não li tudo que existe, a quantidade só de livros é absurda. Mas eu já li e assisti bastante coisa. E em termos de protagonista, o Luffy é simplesmente ideal. Ele é especialmente ideal para One Piece. Sem o Luffy, a história inteira desmonta. Nenhum outro personagem principal funcionaria nesse cenário e situação. O personagem é tão bem construído que uns 3 episódios você vai ter a sensação de que já sabe exatamente quem ele é. O que deseja, almeja, como se comporta e tudo mais. Mas não pense que o Luffy é um personagem simples e previsível. Sempre chega um momento que o Luffy faz algo que faz o seu queixo cair. Tipo, sair no soco com uma princesa. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, minha reação foi: epa, pera aí, Luffy, what the fuck, violência doméstica. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Só que aí, ele elabora os motivos de suas ações e quando ele termina tem boa chance de você se pegar dizendo: Ah, agora eu entendi! Contexto. A princesa Vivi estava tentando solucionar uma guerra onde 1 milhão de pessoas estão envolvidas e onde um psicopata extremamente poderoso está controlando a narrativa política do país sem deixar uma única pessoa morrer. Ela arriscava a própria vida sem nenhuma hesitação, mas se recusava a arriscar a dos amigos que estavam dispostos a isso. Vivi achava que bater um papo com o líder da rebelião impediria a guerra inteira de começar só porque eles eram amigos de infância. Sem entender que tem 700 mil pessoas no exército rebelde e não tem a menor chance de todos concordarem em simplesmente parar. Isso é particularmente delirante e impossível porque o grande vilão por trás de tudo ainda está vivo e manipulando tudo por baixo dos panos. E aí, no momento que ela decide que ao invés de ir atrás do causador da crise, é melhor atravessar o deserto inteiro pela segunda vez para tentar resolver tudo na conversa, o Luffy trata ela sem misoginia, com direitos e esquerdas iguais, e dá um socão na moça para ela acordar para a realidade. Luffy não tá nem aí pro seu gênero. Se você estiver agindo igual um idiota, ele vai te dar um tabefe. Ele é o tipo de amigo que fala o que você precisa ouvir e não o que você gostaria de ouvir. E não fica só no papo. Ele tá disposto a ir até o fim, mesmo arriscando a própria vida, para resolver um problema que nem é dele. Se todo ser humano tivesse um amigo que nem o Luffy, não tinha uma única guerra nesse planeta. Tá, agora eu exagerei. Zoeirinha saudável. Meu ponto aqui é óbvio. Eu amo esse personagem. Seus exemplos mudaram até mesmo a forma como eu vi o mundo. E eu continuo aprendendo muito com o Luffy até hoje. E não é só o Luffy. Uma das coisas mais impressionantes do Magnum Opus de Eiichiro Oda é a quantidade absurda de personagens não resultarem em caricaturas sem personalidade e sem desenvolvimento. Eu já li histórias bem focadas em 10, no máximo 15 personagens, onde metade não tem personalidade, motivação bem definida ou sequer um motivo para existir, que não seja avançar o enredo ou de enfeite. One Piece tem mais de 1000 personagens únicos e nomeados. E é raro você se perguntar por que diabos esse personagem existe. Acontece, mas é raro. Alguém sabe me dizer que tipo de pessoa é a Tenten de Naruto? Sério, descreve aí nos comentários a personalidade dela. Aproveita e faz a mesma coisa com a Capitã Marvel. Qual o hobby favorito da Carol Danvers? Ela prefere o inverno ou o verão? E o Berg de Matrix 4? Quem é ele e qual o seu objetivo? Ah, ok, esquece. Tenho quase certeza que 99% de vocês nem sabiam que esse maluco se chamava Berg. Na verdade, 99% de vocês nem deve ter assistido Matrix 4. Em One Piece, até personagens que só aparecem por breves momentos e têm pouca importância para a história como um todo, possuem pelo menos personalidades distintas e únicas. Para exemplificar isso, vou usar um dos meus vilões favoritos, mas que ironicamente quase não tem tempo de tela. Sr. Pink.
Sr. Pink é um proeminente membro da família Don Quixote, um bando pirata liderado por Don Quixote do Flamingo, que opera como qualquer outra organização criminosa, praticando pilhagens, assaltos, assassinatos, contrabando e outras atividades ilegais lucrativas. Eventualmente, Sr. Pink conhece e se apaixona por Lucien, e ao descobrir que ela odiava piratas, ele mente sobre sua profissão e diz que trabalhava em um banco. Os dois então começam um relacionamento, e ele segue com sua pirataria, escondendo isso dela. Quando eu vi o Sr. Pink pela primeira vez, achei o design dele o mais ridículo e tosco que eu já tinha visto na minha vida. Um marmanjo barrigudo esquisito vestido de bebê, que escova os dentes com escovas de sapato. Já no passado, Sr. Pink sempre andava bem vestido e estiloso, então que diabos aconteceu com ele? Depois que se casou com Lucien, o casal teve um filho chamado Gimlet. Esse filho ficou severamente doente enquanto Pink estava ausente em uma das suas campanhas piratas com a família Don Quixote. E foi justamente quando a Lucien tentou ligar para ele no banco, desesperada e sem saber o que fazer sobre a doença do Gimlet, que ela descobriu que todos esses anos ele mentiu sobre onde trabalhava. Pink chega em casa num dia tempestuoso e de fortes chuvas, e ele se depara com sua esposa inconsolável e seu amado filho falecido. Lucien o confronta sobre suas mentiras, e sem uma resposta, ela sai correndo furiosa com a atitude do marido, e então acaba sofrendo um acidente que a deixa em estado vegetativo. Sr. Pink perdeu tudo: seu filho, sua esposa, seu lar e especialmente o sorriso de Lucien. Ele a visitou no hospital todos os dias, e então, após muito tempo tentando acordá-la ou conseguir qualquer reação da parte dela, Pink a viu esboçar um pequeno e sutil sorriso quando ela o viu com o chapeuzinho que ele tinha comprado para o Gimlet. E a partir daí, para fazê-la sorrir cada vez mais, a única coisa que era possível com ela naquele estado, Pink eventualmente passou a se vestir cada vez mais daquela forma. Eu nunca imaginei que por trás daquele design absurdo tinha uma história tão triste e trágica. Todo esse trabalho e desenvolvimento acontece com um único personagem que é totalmente secundário. Isso numa história que tem mais de 1000. E não é só o Pink. Tem um bom motivo para essa moça, por exemplo, ser chamada de Baby Five. Ela cresceu tão pobre que seus pais lamentavam ter uma boca a mais para alimentar, e a abandonaram numa floresta porque ela não era, entre aspas, útil. E a pobreza daquela família era tão extrema que eles não davam nomes para os seus bebês. Era bebê 1, bebê 2, até chegar na Baby Five. Por ter sido desprezada e abandonada pela própria família dessa forma cruel e extrema, Baby Five se tornou uma pessoa que não sabe falar não. Ela empresta quantidades exorbitantes de dinheiro, aceita ir num encontro com um velho desdentado, ela faz qualquer coisa para ter pelo menos alguém que precise dela, desesperadamente tentando fazer as pessoas valorizarem sua existência. Ambos os personagens que eu comentei são secundários. O autor não precisava ir tão longe para construir esses personagens, mas ele foi. E é por isso que o mundo de One Piece, por mais fantástico que seja, é profundamente humano, vivido e engaja o público com tanta força. Não tô dizendo que todo mundo tem uma história de origem super elaborada, mas sim que mesmo quando o personagem não tem, ele ainda é interessante porque o Oda é um mestre em criar personalidades distintas. O carpinteiro Tyleston não tem história de origem, mas o fato de que ele fala gritando e exagera cada palavra dita o torna marcante e engraçado de assistir. O mesmo vale pro Lulo e seu cabelo tão instável que às vezes parece mágico. Até animais possuem fortes personalidades. Aliás, esse camelo aqui tem arco de personagem. Sim, o camelo tem arco e desenvolvimento. Ficou curioso? Quer detalhes? Vai lá e assiste. Eu não vou analisar o arco do camelo porque, né, tem infinitos outros personagens mais importantes. Só tô falando do camelo para ilustrar que o Oda não precisava dar tanta atenção a personagens secundários e às vezes terciários. Mas ele dá, porque provavelmente ninguém ama One Piece mais do que o próprio Oda. Personagens em One Piece são profundamente humanos, extremamente identificáveis e fáceis de você ter empatia por eles. Não é só o Luffy que tem incríveis lições para ensinar. あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？人の夢は終わらねえ。人をしのぐってのも楽じゃねえ。ぜははははは。笑われていこうじゃねえか。
高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。 Barba Negra deixa claro que com foco, determinação e fé no seu potencial, com perseverança e força de vontade, tudo é possível. Até mesmo alguns vilões têm uma forte mensagem de esperança, porque eles sabem que o sol vai sempre derrotar a escuridão da noite e trazer o amanhecer. Agradeço de coração por cada segundo do seu precioso tempo, que você poderia ter usado em qualquer outra coisa, mas decidiu ver meu vídeo. Se quiser ver mais opiniões de um ovo antropomórfico que se tornou senciente, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho. Dá uma olhada nos meus outros vídeos também, que talvez você goste. Comentários com suas opiniões sobre o assunto, o vídeo em si, a qualidade da edição, ou até mesmo só para mandar um beijo pra mãe, também são muito bem-vindos. Um grande abraço oval a todos.